mensagem de Deus para o seu coração. Muito bem, queridos, graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por estarmos aqui, por você estar aí nos ouvindo. E daqui a pouquinho nós vamos estar orando junto com vocês. Você que está em casa, a grande maioria em casa, com raras exceções alguém trabalhando na sua empresa. Você que está ligadinho com a gente, quero ler alguns versos da Bíblia aqui. E no final orar, mas dizer o seguinte: estamos vivendo dias difíceis, dias de turbulência, isso mundialmente, né? Sabemos, quem conhece um pouquinho das Escrituras, da Palavra de Deus, Jesus já alertou sobre tudo que está acontecendo e que ainda está por vir. Nós cremos e sabemos que estamos aqui de passagem neste mundo, não estamos aqui para ficar eternamente aqui. A palavra de hoje é uma palavra para encorajar a você a cuidar da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus e com o próximo. Não tem como você estar de bem com Deus e de mal com todo mundo. Você não será feliz. Não tem como a gente estar na nossa plenitude da alegria, da felicidade, ficando isolado, se isolando, achando que você e Deus, não é? Não, por isso que existe família. Você está vendo aí a grande maioria pedindo oração para as crianças, né? Para as nossas crianças. Isso é maravilhoso. Quando fala em criança, me vem à mente, quando fala em criança automaticamente já vem o conselho de Salomão, né? No livro de Provérbios, famoso livro de Provérbios, capítulo 22, você vê esse conselho aqui muito importante, que aliás é muito conhecido de muita gente, mas às vezes tem gente que conhece o conselho de Deus, mas não coloca em prática. É aquilo que mais eu ensino aqui. Se você não coloca em prática, não vai funcionar, né? Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele está dando essa dica aqui, essa recomendação de instruir, aqui, quando fala essa palavra instruir, tem uma ideia de um pai que graciosamente ele investe numa criança toda a sabedoria, amor, educação e também disciplina que é necessária para que se torne plenamente comprometida com Deus, né? Então ele diz assim, no caminho em que deve andar. Significa o quê? Fazer essa instrução de acordo com a personalidade, dons e aspirações únicas da criança. Significa também treinar a criança a evitar quaisquer tendências naturais que ela tenha e que impeça o comprometimento total com Deus, né? Então, é muito importante você cuidar, né? Você cuidar da criança, você investir na criança. Essa aqui é uma introdução para dizer que tudo começa na infância. Muitas pessoas adultas, às vezes, têm um problema sério e quando vai diagnosticar através de aconselhamentos, de estudos, de análise do comportamento, percebe-se que essa pessoa adulta está com um problema que foi gerado na infância, né? Na infância, quando ainda era criança, às vezes até inocente, né? Então, é muito interessante essa questão. Então nós temos que entender que agora é a hora de você cuidar das suas crianças. Cuidar com exemplo, com ensinamento. Você orar por eles todo dia, né? Não adianta nós orarmos só hoje, tem que orar todo dia. Todo dia. Todo dia, quando você for ter o seu momento de oração, daquele momento que você gosta de orar por tanta gente, não esqueça da sua família.
sabe? Antes de você orar pela família dos outros, começa orando pela sua primeiro, para depois orar por terceiros, né? Às vezes tem pessoas que ela quer cuidar da família dos outros e esquece da dela. Então priorize primeiro a sua, que é onde você está estabelecido como família, orando pela família, orando pelas crianças e assim por diante. Por que eu iniciei falando dias difíceis? Porque a gente percebe o ataque, né? O ataque espiritual contra a família, né? Contra os pilares da família, os princípios que Deus instituiu. Então, por isso a importância. E entender que se você está enfrentando um certo problema, pode ser que ele foi originado quando você ainda era criança e você ficou abalado e está precisando de uma cura interior, de uma libertação, de uma restauração. Mas agora eu vou... Um outro texto também que me chama a atenção é justamente quando Jesus ele estava então iniciando ali o seu ministério terreno, ele fazendo ali as suas caminhadas, ele estava ali já escolhendo os seus discípulos, né? E assim por diante. Chega um momento em um dos evangelhos, está escrito em Mateus, está escrito em Marcos, em Lucas também, mas eu vou ler aqui em Mateus capítulo 19, o verso 13 e 14, que diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque criança para mim, né? Por quê? Porque o pai ama os seus filhos. Agora imagina Deus, minha gente, Deus como pai, o Deus que conhece, porque eu sou pai, tem muitos pais me ouvindo, né? Um pai, uma mãe, mas Jesus fala, olha, se vós, sendo pai, quer dar o melhor para o seu filho, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo. Então você veja bem, Jesus, quando ele fala da bondade de Deus, né? Aí nós vamos orar já. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Olha que interessante. Então, Deus está dizendo, se a gente que é humano, que é falho, que não é perfeito, quer dar o melhor possível para o filho e para a filha, quanto mais Deus, que é Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido e minha querida ouvinte, espero que você tenha entendido esta breve palavra, reflexão no dia de hoje. Então, busque cuide do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a sua casa, com a sua família, com seus amigos, com seus conhecidos, né? Não perca a conexão com Deus. Não perca a sua comunhão com o Criador. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos ajuda, inclusive, a orar. A Bíblia fala que nós não sabemos pedir como convém. Olha que interessante aqui, Romanos capítulo 8, o verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta manhã especial, por esse dia que o Senhor está nos dando vida. Te agradecer porque eu sei que eu não estou falando
para a parede, estou falando para milhares de pessoas espalhadas pelo nosso querido Brasil e outras também, até mesmo em outros países. Ouvintes que conseguem nos acompanhar a semana toda, outros apenas no dia de hoje. Ó Deus, eu peço neste momento a tua misericórdia sobre nós, todos nós, a minha família e a família de todos os nossos ouvintes. Até mesmo aqueles que não estão ouvindo a gente agora, nesse momento, mas ouvirão essa ministração, esta oração no nosso canal do YouTube, ou mesmo nos ouvem em outros dias da semana. Deus, abençoa todos que estão conosco neste momento, orando pela família, Pai. Proteja a família, os casais, proteja os jovens, adolescentes e, é claro, todas as crianças do Brasil e do mundo, meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos que o Senhor não perdeu o controle em hipótese alguma. Tu és o Deus soberano, todo-poderoso. Então abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa as famílias, abençoa as crianças. Nos livra, Senhor, de todo mal. E abençoa, Senhor, este casal que são pais. Dê-lhes capacidade, habilidade, sabedoria para educar os filhos no caminho de Deus. Dê sabedoria. Dentro deste lar haja paz, haja harmonia. Livra essa família do caos. Livra essa família da tragédia, meu Pai. Faz um milagre. Eu quero te apresentar neste momento todos os pedidos que estão chegando neste momento. Todos que já se inscreveram com seu pedido de oração, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo bênção de salvação, de cura, de libertação, de proteção, de provisão, de suprimento. Meu Deus e meu Pai, socorra a todos que clamam por misericórdia, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dos ouvintes, dos que estão nesta fé. Abençoa. E vidas sejam salvas, curadas, libertas. Proteja a todos com o sangue de Jesus. E coloque os teus anjos para proteger esta vida, esta família, esta casa e esta família. Abençoa a vida financeira, o trabalho, a renda, o salário, o ganho, o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o empregado, o aposentado. Deus abençoa que nunca falte nada nessa casa, mas sempre ele tem o abrigo, a proteção, a vestimento, o alimento e o suprimento e as suas contas pagas. Abençoa os agentes de Deus e todos que apoiam o nosso ministério, Pai. Abençoa, prospera, multiplica, que de hoje a 3 dias uma provisão sobrenatural chegue neste lar, nesta casa. Abençoa a água que nós separamos, que seja um remédio após a oração, e todos os pedidos colocamos diante do Senhor, crendo na vitória e pedindo a bênção da salvação, da cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser Um grande abraço a todos, um abraço para Boni, para Luiz e família em Guaratuba. Um abraço para Joaquina Moreira, Josué e Romildo e todos que participaram. Não deu para ler de todo mundo, mas está todo mundo abençoado e permitindo Deus, eu volto amanhã, assim querendo Deus. Um abraço, pessoal. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.